na XP, dentre os mais de 350 escritórios. Eu estou aqui hoje no clube dos 5%, no Fiverr. Finalmente, estou no Rio de Janeiro, depois de gravar não sei quantos podcasts em São Paulo. Putz, eu que sou carioca, gravo em São Paulo, agora eu estou no Rio. Estou aqui com Jonathan Araújo, o head de atendimento ao cliente da Invest Smart. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Finalmente estou aqui. Obrigado pelo convite. É nóis. Assista porque vai valer muito a pena. Pô, obrigado, Coen. Obrigado por estar aqui na nossa casa. Espero que você tenha gostado. Acho que a gente tem um grande bate-papo aí. Cara, você é uma referência para mim. Sinto um pouco até nervoso e com muita honra de poder gravar isso contigo, cara. Prazer é tudo meu. E é engraçado que eu andei aqui, você me apresentou aqui o escritório, as pessoas vinham falando comigo, Coen, fui teu aluno, aprendi contigo. Coen, você já veio aqui antes? Eu falei, não, nunca me convidava. Finalmente o cara me convidou aqui, me deu uma água, um café. Agora eu tô feliz, tô me sentindo em casa. Lembrando que esse podcast, ele tem o apoio da OnTick, a maior e melhor empresa de automatização de operações na Bolsa de Valores, investimentos. Então, tem um link da OnTick em algum lugar aqui, clica, vem para a OnTick porque eu utilizo, ganho muito dinheiro com eles, tudo auditado, conta real, vem porque tu vai gostar, tu vai ganhar também, é a tua oportunidade. Agora sim, vamos lá com o Jonathan. Jonathan, olha só, cara, surreal, queria começar por esse assunto. Primeiro lugar, a XP hoje tem quantos assessores? Aproximadamente 1.500 assessores. A XP? Tá? Sim, a XP. E a gente tem 10% do mercado. A InvestSmart hoje tem 1.500 assessores e uma entrada muito grande e recorrente de novos assessores. Calma, vamos voltar. A InvestSmart hoje tem 1.500 assessores. Então, sim, se vocês são 10%, a XP tem 15 mil assessores, mais ou menos isso. Sim. Então, dentre 15 mil assessores, os caras têm 1.500. Então, só de assessores já são 10%. O que significa, para quem não conhece a InvestSmart ainda, e para quem conhece também, o que significa ser o primeiro escritório da XP dentre os 350 que a XP tem? Cara, primeiro é uma honra, mas significa muito trabalho, né, cara? Acho que todo o trabalho que a gente fez durante esses anos, com os fundadores do escritório, com todo o time, fez a gente ter esse resultado. Nosso time de expansão, nosso time de alocação. Cara, significa muito trabalho e principalmente foco no cliente. Eu acho que é isso que traz esse resultado. Mas a gente não quer bater essa meta e acabar por ali. A gente quer continuar sempre no pódio, tá? Então significa uma responsabilidade, onde a gente já tem 10% dos assessores, uma grande parte de clientes da XP está com a gente. Então, acima de tudo, é uma responsabilidade que se reflete no nosso trabalho. O que vocês estão olhando lá para frente? Agora fiquei curioso. Bom, a gente pretende, tem alguns números das nossas expansões, né? A gente tem uma feira que é a Expert, ali a gente reúne toda a empresa. Nós somos 84 filiais hoje, tá? Cara, salvo 84. engano, provavelmente ali já deve ser 85 enquanto a gente está falando aqui. Sendo bem modesto. A cada hora nasce uma nova filial da InvestSmart no Brasil. Exatamente, cara. Mas a gente pretende alcançar um número maior ainda de assessores. Não tenho de cabeça as projeções, sim, mas a gente quer chegar em 6, 7 mil assessores e montar mais filiais pelo Brasil. E você tem alguma coisa, a gente estava conversando antes, tem uma coisa assim de, tipo, alguma base ou pilares ou pontos para vocês são os mais relevantes para que vocês tenham chegado até onde vocês chegaram? Valores, o que seja? Sim, atendimento. Os nossos valores são gente, garra e leveza. Tá? A gente olha para isso. Então, por exemplo, eu sou do time que nós fazemos o atendimento para o assessor. Ele, na ponta, é o meu principal cliente. Tá? Consecutivamente, isso se reflete no atendimento do cliente dele. Tá? Então, toda a estrutura, atendimento, com leveza, com muita garra no trabalho, fez a gente chegar até aqui e ser o primeiro da XP. Cara, demais. A gente está aqui para falar sobre robô, né? Robô, operações automatizadas. Eu uso bastante. Eu comecei a usar robô e operações automatizadas em 2012.
Então tem um tempinho ainda, tem um Bastante tempinho já, tempo, hein? né? Fazer o quê, né? Gostava. Eu sou engenheiro de formação, então venho da área, então era programador. Conversei hoje aqui com o teu cara de TI, né? Legal. Eu programei os robôs, foram os primeiros. E aí foi engraçada a história que eu sempre conto, mas acho que é uma história bem legal, que meu primeiro professor de programação de robôs foi o Rodrigo Malacarne, que hoje ele é sócio, né, e fundador da OnTIC, que é a empresa que apoia a gente aqui nesse podcast. Então, tudo acabou, né? No final das contas, acontecem essas coisas, vai ligando os pontos, e aí chega lá e hoje a gente está trabalhando junto e eu represento a marca e fico muito, muito feliz e muito honrado. E eu, mais ainda, porque eu utilizo os robôs da OnTIC. Sim. Eu uso para mim, na minha conta real, ganho dinheiro, são robôs vencedores. A OnTIC hoje tem um portfólio de muitos parceiros com muitos robôs. Então a OnTIC, ela presta o serviço, a solução tecnológica para o cliente. O cliente, ele que hoje não tem tempo, né, de contratar um robô, ele vai lá e contrata através de um escritório da InvestSmart, por exemplo, e aí hoje ele pode utilizar, está trabalhando, ou não sabe operar, ou não quer operar porque está nervoso, fica ansioso, tal. Então ele contrata uma solução e é uma solução vencedora. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre a OnTIC. Eu queria saber aqui para você, né, o que muda você utilizando o robô? Você falou dos assessores. 1.500 assessores, você está contratando, está crescendo a expansão, você falou, 100 assessores mais ou menos, né? Que Sim. são, Todo mês, provavelmente, entram 100 novos assessores. Cara, 100 assessores. Olha a geração de emprego que esse escritório faz. É surreal. E aí, qual é o benefício? A gente vai falar sobre o cliente também, mas para o assessor, qual é o benefício que utilizar uma automação da OnTIC, um robô da OnTIC, qual o benefício? O que é bom para o assessor? Sim, esse papo me fascina e é o meu chapéu aqui, tá? Eu fico... Poxa, falando do Rodrigo Malacarne, que você citou, ele já veio no nosso escritório, já fez palestra para os nossos clientes, foi bem legal o papo. E eu fico com o chapéu e sou responsável por tudo aquilo que são essas operações, tá? Desde mini índice, a Bovespa, tudo que o cliente faz de self-service. Mas como a gente atende isso e mostra isso para os assessores, né? A importância disso na evolução da carteira do assessor. Tá? Só trazendo um briefing aqui, quando eu cheguei aqui, não era tão comum o atendimento para o cliente trader. Primeiro, porque tem aquela grande pesquisa que 5% do mercado perde dinheiro. Então, o assessor... 5 ganha. 5% só ganha. Só 5 que ganha, olha, Desculpa. cara, só 5, 95% perde. Exatamente. Essa é a pesquisa. Essa é a pesquisa, né? Mas isso já é um déficit muito ruim para o mercado. E o assessor olhava para isso e, de fato, às vezes via o cliente que tinha um patrimônio relevante perdendo grande parte do seu patrimônio. Então, começou a ser uma cultura de falar para o cliente, olha, não faz isso, cara, deixa de operar e tudo mais, porque você vai perder dinheiro, não corre esse risco. Mas acaba que o cliente, às vezes, deixa de operar aqui e opera em outra corretora. Isso aí. Mas isso não por falta desse toque ali que o assessor deu para o cliente, mas por uma falta de, talvez, um atendimento personalizado. E aí, quando me chamaram para vir para a InvestSmart, foi onde a gente montou essa equipe para dar um atendimento personalizado, e um atendimento que envolve educacional, envolve divulgação dessas estratégias, envolve um atendimento rápido e eficaz. Hoje o nosso cliente trader ele tem contato direto com a mesa de operações. Cara, se tiver qualquer problema operacional com ele, ele pode passar a mão no telefone e ligar direto para a mesa. Isso já é uma diferença. Em muitos escritórios, corretora, o cara liga, fica ali num 0800, escutando uma musiquinha, isso é ruim. Tá? Então, depois desse atendimento, começou a entrar mais a OnTIC, que é a sua pergunta. Cara, a OnTIC ela é uma operação automatizada em mini índice, tá? Em mini dólar, que agrega muito para o cliente. Principalmente eu vejo para aquele cliente que não tem tempo de operar, que não tem tempo de ficar ali, cara, pegando os melhores pontos, às vezes até não tem tempo de acompanhar uma sala ao vivo, está iniciando. Então, porque tem gente que trabalha, né? Tem gente que trabalha. Cara, eu fico impressionado. Eu sempre pergunto aqui para as pessoas na produção, quem está aqui, né, no backstage aqui, eu pergunto, desculpa, mas vocês trabalham, é um saco esse negócio de trabalho, eu fico até um pouco assim alérgico quando tem gente trabalhando lá, olha assim, cara, tem gente trabalha, talvez quem esteja assistindo a gente também trabalhe. Gente, já passou o tempo, hoje em dia já existem coisas mais avançadas de trabalho, mas tudo bem. Então tem gente que trabalha e aí não tem tempo de operar e acompanhar o mercado, né? Exatamente. Eu sempre faço essa brincadeira tosca, mas eu também trabalho, tá? Desculpa, só para... enquanto a gente está aqui gravando, o mercado está rolando e a gente poderia estar operando. E o robô está ganhando pra gente. Está ganhando pra gente, é exatamente isso. Então, quando a gente começou a divulgar isso para os assessores, mostrar o seguinte, isso é uma operação automatizada em mini índice.
Isso, operações automatizadas já é comum para o cliente, já tem as carteiras automatizadas. Obviamente que a carteira automatizada ela tem um prazo maior e tudo mais, mas é muito similar a isso, tá? Então, aquele cliente que tem um apetite, que gosta de correr, de ter essas operações na carteira de mini índice, a gente começou a divulgar mais isso para o cliente. Tá? E aí tem uma pesquisa até que a gente estava falando que é mais interessante do que essa. Muito mais interessante. Que é a pesquisa feita pela OnTick para os clientes que estão na estratégia da OnTick. Você pode falar um pouquinho? Com certeza. Então, assessor, vou falar, não sei se vocês sabem ou não, mas eu também já fui assessor. Eu sei como é que tu pensa. Imagina, o cliente vai chegar, operar na mão, quebrar a conta, por todos os motivos que a gente falou, porque não sabe operar, porque tá nervoso, tem um dia de fúria, tá ganhando pra caramba, tá se achando o cara, o trader, e aí devolve o dinheiro todo, e aí quebra a conta e vai embora, e o assessor perde o cliente. Cada cliente que você capta, quanto não custa para você de trabalho, de esforço, pra você captar o cliente. Aí o cliente vai lá sozinho, Opera e perde todo o patrimônio. E perde todo o patrimônio, né? Cara, é uma dor de cabeça, eu sei como é que funciona isso. E a OnTick, ela tem uma estatística, tá? Isso não é nenhum estudo, é uma estatística real da OnTick na conta real. A gente tem hoje na OnTick 27% dos clientes que fecham positivos no mês. Cara, tipo assim, 27%. Compara com os talvez 5% que ganham dinheiro operando na mão. É um percentual muito grande, muito grande, muito grande. Então, pô, se vocês trazem uma solução dessa para o cliente, oferece isso para ele, e você fala, ó, você vai ganhar dinheiro fazendo trade sem precisar apertar o botão. Pô. Exato. Isso impacta direto na vida do assessor, o Coen, porque é o seguinte, na prática, o assessor quer que o cliente se mantenha vivo no mercado e ganhe dinheiro. A gente fica gastando, você já foi assessor de investimentos, a gente gasta horas, tem estrutura, cara, tem um monte de especialistas aqui em cada das áreas, na parte de renda fixa, na parte de fundos de investimentos, na parte de previdência, do private, entre outras, que cada especialista ali está olhando para a nossa carteira de cliente, porque a gente quer que o cliente ganhe mais dinheiro. Quando ele ganha mais dinheiro, ele é um promotor da minha marca. E às vezes no trader não acontecia isso. Às vezes ele mesmo perdia o seu patrimônio e ele denegria a marca. Tá? Quando eu trago essa solução com um TIC, com essa estatística, eu faço ele ser um promotor da marca. Ele começa a passar a ganhar dinheiro em um ativo que ele não ganhava tanto e começa a promover mais a minha marca. Tá? Então isso é uma solução muito boa para o assessor. O tempo de vida útil do cliente que opera aumenta muito. O que mais para o assessor, além disso, de você aumentar o LTV do cliente, né, que é o lifetime value do cliente, o cliente fica mais tempo com a gente e aí o cliente ganha dinheiro, como você falou, ele vê o patrimônio dele crescendo. Tem mais algum benefício que o assessor poderia se utilizar também para poder conseguir trazer o cliente para essa solução? Sim, tem sim. Tá? Um dos grandes benefícios que eu acho que a OnTick traz para a gente, aí vendendo muito a OnTick e a XP... Para isso, gente. Exato, né? A OnTick só está disponibilizada nas plataformas e nas corretoras que são do grupo XP. Tá? XP e Rico. Então, assim, você olhar para a visão do assessor, isso é um benefício muito bom para ele captar cliente. Mostrar um TIC, mostrar que isso é um produto apenas da XP e da Rico e outras corretoras que concorrem com a gente não tem esse benefício, isso é ótimo para a gente. Tá? E você pode mostrar isso para o seu cliente, que é uma plataforma que tem ali operações automatizadas que são todas homologadas e assinadas por um analista. Isso dá um know-how. Na sua maioria, elas têm disclaimer e tudo mais. Isso dá uma profissionalização para o mercado, um profissionalismo, perdão, para o mercado, que é o seguinte, muito dos copy trades e automação, cara, é aquele cara que fica no quarto dele trancado e tem a estratégia, a operação do momento agora, né? Que agora ele descobriu a mina de ouro e faz todo mundo ganhar milhões. E só ele ganha. E só ele ganha, né? Então é um tigrinho praticamente. boa colocação. Então, assim, isso trouxe mais profissionalismo para o mercado. A gente sabe agora que tem um analista que assina, as ordens são enviadas pela AppMac, então isso dá muito mais segurança para o assessor vender isso para o cliente. Na sua maioria, as estratégias têm os disclaimers, tem o quanto de exposição máxima o cliente pode tomar, tem o drawdown máximo. Ô, Jonathan, trazendo aqui para a InvestSmart especificamente, que soluções hoje que o assessor pode oferecer, você já tem parcerias, né? Sim. Que soluções hoje que o assessor pode oferecer para o cliente InvestSmart, pela OnTick?
Tá. A gente tem algumas parcerias que nós estamos fazendo com alguns desenvolvedores. Legal. Um dos melhores desenvolvedores. Quero fazer uma contigo também. Um dia Fica eu vou aqui ter o ar da gravado, hein? graça. É só me chamar aqui que vai ser um prazer. Me convidou, eu dei o primeiro passo, tô aqui gravando um podcast, tô subindo na vida, tá vendo? Mãe, pai, ó, tá vendo? Me filma que eu tô aqui na Invest Smart. Não, que isso. A gente toma um segundo café, fala. Eu gosto muito das suas estratégias. Ganhei dinheiro com essas estratégias. Tá vendo? Acho que o meu robozinho talvez está desligado lá, mas eu ganhei dinheiro com essas Tá vendo? estratégias. Então tem que ligar, tem que ligar. Mas é o seguinte, a gente pretende cada vez mais avançar no número de estratégias que nós temos dentro da Untic que seja exclusiva para Invest Smart. Tá? A Untic, para quem não sabe, ainda tem um sistema de pagamento. Isso é bom para o mercado. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. E, cara, o desenvolvedor ganhando dinheiro, ele está fazendo um melhor trabalho ali. É um aluguel, né, que você tá falando. Exato. Uma mensalidade. Exatamente. Só que a gente quer cada vez mais deixar isso de forma mais barata para o cliente Invest Smart. Para ser um diferencial, tá? Então a gente pegou algumas estratégias e deixamos exclusivas para o cliente Invest Smart. Caramba, e como é que funciona então? Bom, aí ele precisa... Se eu falar aqui, cara, a gente vai ficar horas, tá? Mas ele pode entrar em contato com algum dos nossos assessores e entrar ali. E aí tem uma coisa interessante, o Coen, que eu gostaria de falar, tanto para o assessor quanto para o cliente, tá? A gente começou a mapear aqui, a gente é diferente, apesar de a gente estar ali nas cabeças dos escritórios, referência para o trader dentro da XP, a gente tem um perfil um pouco diferente dos escritórios que já fazem isso há muito tempo. Que é escritório onde 90% da sua base são de clientes traders. Tá? Aqui é diferente, é o inverso. A gente tem provavelmente 5, 10% dos nossos clientes estão operando, só que a gente tem muito cliente, né? E aí faz a gente ficar lá e o nosso atendimento fez a gente crescer bastante. Estão operando hoje 5% que estão operando aqui dentro, mas talvez você tenha muito mais gente que opera fora porque não conheceram a Untic ainda, né? Exatamente. E a Untic traz uma coisa que, assim, como é que eu ia chegar para um cliente que ele não tem tempo de operar? E tem muitos casos que acontece assim, tá? Eu faço reunião com os assessores e ele vem, cara, eu tenho um cliente que quer fazer um curso, quer operar, mas não tem tempo, é um médico, mas ele quer porque quer operar. E, cara, às vezes aquilo não é para ele. Ele ficar ali entre um plantão e outro querendo mandar uma ordem não é interessante. Tá? Então, e aí a gente apresentou um tique. E a gente começou a mapear que a gente tem muito cliente desse perfil, que quer operar, que quer ter exposição de mini índice, mas não consegue. Então, o que a gente começou a fazer? Utilizar um tique para oferecer essa exposição nesse mercado para ele. Tá? Apesar de ser... E funciona muito como uma venda de um fundo de investimentos. Apesar de ser uma operação no day trade, você tem que olhar para longo prazo. Tá? E aí você mostra para o cliente, olha, a gente tem uma automatização que está operando em mini índice, diariamente ela faz operações, tem esse track record e tudo mais. E também, esse cliente não é aquele cliente que entraria, baixaria uma plataforma, ficaria acompanhando a abertura do mercado, as notícias e tudo mais, mas esse cliente é aquele cliente que aceitaria um push. E uma das coisas que a Untic se atualizou agora foi a criação do push, onde o próprio assessor pode entrar na parte do hub de assessor e enviar o push daquela estratégia com os parâmetros já definidos de acordo com aquele cliente. Você pode enviar o push daquela estratégia e ele já começa a ter exposição. Então ele aceita tudo pelo aplicativo. Ele não precisa mais baixar, abrir conta, fazer um monte de cadastro, ativar o roteamento. Tá? Bom, o assessor sabe o que é o push. Agora, talvez o cliente esteja ouvindo a gente aqui e não saiba ainda o que é isso. O que é o push para o cliente poder entender aqui? O push basicamente é quando você envia uma ordem para o cliente, por exemplo, hoje de renda variável. Você pode enviar uma ordem de compra ou de venda de renda variável, de fundos, de vários outros ativos. O cliente acessa o aplicativo da XP e ele dá o aceite naquela ordem. Tá? Isso é o push, o famoso push. E agora tem um push para os robôs da Untic. Para os robôs da Untic. Então o assessor vai lá, dá o push, o cliente que talvez não saiba entrar na conta e utilizar a conta ainda, Sim. Ele só dá o aceito. Exatamente. Eu aceito. E aí passa a usar. E toda vez que você assim, a gente pensa muito nisso, né? Toda vez que você traz um clique a mais para o cliente, é uma dificuldade a mais, tá? Às vezes o cliente, olhando para aquele cliente que não tem uma expertise com internet, que tudo mais, mas obviamente, cara, a gente sempre ajusta para o seguinte, cara, vê se isso está no perfil do seu cliente, conversa com ele, marca uma reunião, mostra tudo. Mas o push facilita muito para esses clientes que não tem uma certa expertise ali com a internet, acha algumas coisas mais difíceis. Tá? Então, cada vez que você deixa de fazer o cliente dar um clique operacional, você consegue atender melhor
e de forma mais eficaz o cliente. Ó, esse podcast aqui, ele não é só para o assessor, mas a gente está falando muito sobre assessor, porque é importante você que é assessor, 1.500 assessores, né, aqui da InvestSmart, com certeza, é importante você ouvir o que a gente está falando, até para que isso sirva de aprendizado para você. E aí tem um ponto importante, que eu que já fui assessor, né, eu já falei, é importante eu falar também, eu tive um escritório do XP, isso aí foi em 2010, bastante tempo, né, de 2010 até 2013... 2010 a 2013, eu tive um história da XP. Foi uma época que a bolsa eu estava totalmente de lado ou caindo, né? E aí, né, beleza. E aí o que acontece? Depois eu fui tradear, fui virar trader e vende minha parte, não importa. Isso aqui não tem a ver com o podcast. Mas, se quiser falar, cara. Não, de jeito nenhum. Assessor, quero falar uma coisa importante para vocês. A gente já falou sobre os ganhos dos robôs, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas eu quero trazer uma coisa muito importante. Eu sei que quem é assessor de um escritório que hoje, como a InvestSmart, tem de 5% a 10% dos clientes que investem em renda variável na parte de trading especificamente, eu sei que talvez você não esteja familiarizado com bolsa de valores. Então, eu quero trazer uma mensagem para você aqui e o Jonathan me complementa o que ele quiser. As estratégias da OnTick, elas são testadas, retestadas, como o Jonathan falou, todas são assinadas por um analista, todas são auditadas, então os resultados que a gente tem, o track record que a gente tem delas, são todos de conta real. Tem uma parte que é de conta, que é de teste, backtest, está escrito lá que é backtest, está escrito em conta real. E eu acho que a partir do momento que você consegue explicar para o cliente o que vai acontecer com ele, o cliente consegue ter previsibilidade do quanto ele pode perder, quanto ele pode ganhar, e você faz principalmente uma alocação racional, de bom senso para o cliente, de acordo com a sensibilidade dele a risco, né? Colocando um cliente que tem X mil reais, você não vai colocar muito dinheiro dele no robô, porque se ele perder, ele sai, e talvez saia do escritório e vai com raiva de você. Então você coloca pouco, mas para ele poder sentir um pouquinho como funciona. Você pode usar conta demo também no início, para o cliente poder ver o que teria acontecido. Você pode usar mais de um robô, você usar vários robôs, colocar um portfólio de robôs. Você tem o ranking dos melhores robôs, você tem o drawdown deles, né, que é a curva de rebaixamento de capital. Então você tem uma série de coisas, como o Jonathan falou, por isso que eu estou falando sobre isso, Jonathan. Por quê? Porque o Jonathan falou sobre a questão dos fundos. Então, a partir do momento que você explica que, na verdade, esse push que você mandou, o cliente assinou, não é uma recomendação de swing trade, que o cara vai ter que acompanhar. Não. Ligou o robô, esquece. Olha daqui a um mês para poder ver o resultado. Porque você não vai colocar um dinheiro que o cara vai quebrar a conta. Não vai. Você vai colocar um percentual de locação que faz sentido para o cliente, faz sentido para você. Então, colocou lá, uma vez por mês, o cliente vai lá, ele pode ir lá todo dia se ele quiser. Ele vai lá e olha quanto ele está ganhando, quanto ele está perdendo. E aí é muito bom, porque você vai ver uma evolução, você vai poder mostrar para o cliente, convencer, tá vendo, deu certo, vamos aumentar um pouquinho. Faz isso gradativamente, que eu fiz na minha conta isso. Vários conhecidos fazem, várias pessoas que a gente indica da OnTick fazem, e isso dá certo. Tem robôs lá muito bons, profissionais que ganham dinheiro de verdade. Lá, mais uma vez, é o trade que dá certo. Então, vale a pena vocês fazerem isso, que com certeza tem um grande caminho de sucesso pela frente, tá? Jonas, que você complementar. Claro, cara, eu adorei o que você falou. Eu acho que cada vez mais o assessor tem que ter esse educacional com o cliente. E o cliente, por si próprio, tem que ter esse educacional. Apesar de ser operações automatizadas muito vencedoras, você não tem que estar com 100% do seu patrimônio em uma operação de risco. Tá? Exatamente. Então, usar uma pequena parte do seu patrimônio, um percentual pequeno, para essas operações é fundamental, obviamente, seguindo essas diretrizes que você falou. Muito bem colocado. E aí, eu sei que tem gente que está assistindo a gente. Tá vendo sentido que você está assistindo a gente aqui? Tem gente que não é assessor. Pô, tá falando com assessor? É podcast para assessor? Não. Nós somos aqui o Clube dos 5. Quem participa desse podcast é quem ganha dinheiro. Exatamente. Tá? São os 5% mais do que ganham dinheiro, porque o antigo são 27%. Beleza. E aí, vamos falar um pouco pro cliente da InvestSmart. Né? A gente falou do assessor, falar sobre resultados. Quer trazer? Quer que eu traga? Como é que... Cara, eu acho que você vai trazer alguns resultados legais da OnTick, acho que é legal. Falando do nosso cliente, a gente cada vez mais tem clientes que estão sendo vencedores através da estratégia da OnTick. Tá? E o cliente está ficando muito satisfeito com as estratégias que a gente tem ali exclusiva para a InvestSmart. Top. Tá? A gente tem, cada vez mais a gente está criando esses dados, a gente fez essas parcerias recentemente, aproximadamente de 2 a 3 meses, e o cliente está gostando do resultado, já está chegando nesse momento de falar, poxa, cara, preciso aumentar um pouquinho mais já tá o meu percentual da carteira. Né? Exato. A gente obviamente tenta ter uma cautela ali, mas o cliente está gostando muito que legal, tem que segurar o cliente. O cliente não quer, depois ele entra, tem que segurar ele, né? Exatamente. E eu queria perguntar, e quanto custa
as estratégias exclusivas, não sei se você pode falar ou não. Quanto custa para o cliente InvestSmart exclusivo as estratégias exclusivas da OnTick? R$0. Para as estratégias... Cara, R$0, não, é verdade. Hoje é dia 1º de abril, R$0, tem injeção na... Brincadeira, não falei. Não, exatamente. Obviamente que isso tem um custo. A gente está fazendo... Porque... às vezes até o cliente perde o valor, né? Quando você fala é 0. Cara, o cliente fala, é 0, cara, eu não quero. Mas não. Pra mim não, eu quero. A gente cada vez mais quer atrair mais clientes, então a gente está fazendo esse movimento. Obviamente, para o custo que o escritório tem, cara, é altíssimo, tá? É muito alto. Mas é aquele custo de aquisição de cliente pra gente, tá? Então a gente quer ter esse cliente satisfeito aqui. Então a gente zerou a mensalidade. Caramba. Quero fazer um assim com você também, tá? A gente pode fazer uma conversa e tudo mais. Sei que é um ticket alto, mas a gente vê se a gente consegue chegar num denominador comum ali para atender bem nosso cliente. Só trazer um dado importante aqui para o cliente InvestSmart, então, já que ele está falando dos meus robôs aqui. Eu tenho alguns desenvolvidos. Os meus robôs, o meu robô campeão, que é o Jack Sparrow, ele ficou ano passado Nossa, ganhei muito dinheiro com o Jack Sparrow. Muita gente ganhou. Ele ficou no ranking, isso foi em 5º lugar, ou 5º ou 6º, acho que foi em 5º lugar, não sei, em 2023, na OnTick, de todos os robôs do Brasil. Tá? Lembrando que a OnTick hoje ela tem maior volume no Brasil inteiro de robôs, de mini índice, mini dólar, ações, commodities, então é bem relevante. A gente ficou em 5º lugar e eu recebi essa estatística ontem, a gente já ganhou, já tirou do mercado, somando os clientes que ganharam dinheiro em conta real, a gente tirou do mercado R$875 mil. Uau! Estou quase batendo R$1 milhão aí eu posso pedir música, acredito eu, né? Claro. Então o Jack Sparrow tá arrebentando. Temos outros também, tem os robôs com nomes engraçados, Jack Sparrow, tem o Pernalonga, tem o Príncipe de Nova York, entre outros robôs aí que são robôs muito bons. Então e olha só, olha que interessante, eu fiquei em 5º. Imagina os 10 primeiros. E eu não fico toda semana nos 10 primeiros. Imagina os 10 primeiros. Quantos robôs que não tem lá, que você não pode utilizar dentro da OnTick, seja através da estratégia exclusiva aqui, né, da InvestSmart ou não. Cara, é uma quantidade de robôs muito boa, muito grande. E para os mais variados perfis. Você tem perfil mais conservador dentro da renda variável, né? Que você quer fazer, o robô aqui, isso aqui só faz uma operação no máximo por dia. O Jack Sparrow é um desses, só faz uma por dia. Ou uma a cada 2, 3 dias. Esse aqui, quando ganha 300 e quando perde 50. Pô, então perde pouco, então eu quero esse. Então o cliente tem essa flexibilidade de poder ver todos os dados do robô, estatisticamente, quanto o robô ganha, perde, qual é a característica do... não, eu gosto de operar dólar. Então não quero robô de mini índice, por exemplo. Então você poder escolher isso faz uma diferença muito grande. Então clientes InvestSmart, por favor, aqui é o lugar, OnTick, InvestSmart, tem vários robôs para você poder ganhar dinheiro. E vou trazer um dado aqui. Quer falar? Pode falar, depois eu trago o dado. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, cara, eu acabo entrevistando os pessoal e eu fico aqui querendo perguntar. Muito pra cá porque o público fazer o que eu vou falar com você. Mas calma aí, que você falou, você tirou R$875 mil, não isso. Só com o Jack Sparrow. Só com o Jack Sparrow. Só com o Jack Sparrow. Isso. Sem contar os outros. Tô falando do maior, tá? Isso é legal. Não fique com ciúmes, outros robôs. Não, isso é legal, porque assim, o interessante para o cliente também é ele não ter só uma estratégia. É ele diversificar entre as estratégias. Com certeza, né? Eu diversifico. E aí, se você... Cara, não sei se você tem esse dado de cabeça, mas o quanto que você conseguiu extrair do mercado se o cliente tivesse todas as suas estratégias? Vou trazer conta real, dados reais, se puder. Ano passado, eu tinha 5 estratégias rodando. Às vezes eu variava, às vezes eu tirava uma, botava outra, dependendo do período de drawdown e tal. Eu queria testar também, porque sempre é bom o cliente, né? E eu sou mais agressivo, eu sou renda variável, eu sou analista, né, certificado CNPI, mas eu também trado. Tá? Então eu sou um pouco mais agressivo, estou mais tempo no mercado, então eu tenho mais conhecimento, eu aceito passar esse risco. E eu tinha na conta R$30 mil para usar os robôs. Tá. Dos 30, porque eu sei que se eu colocar mais, eu vou aumentar a quantidade. Eu já operei na OnTick. Na OnTick não, antes da OnTick existir. Eu operava com 1.000 contratos, somando todos os robôs que eu usava. Então, às vezes eu ficava posicionado com isso tudo. Então eu sou um pouco agressivo, né? Tinha mês que eu ganhava 100 mil, tinha mês que eu perdia 50 e por aí vai, né? Sim. Drawdown, né? Volatilidade, normal, beleza. E com R$30 mil eu ganhava, na média, 5 mil por mês.
Pô, uma rentabilidade Muito boa, né? 6%, não. Desculpa, 2%. Não, calma. E agora bugou aqui enquanto Então, eu mas tô você fazendo tinha 30 mil, ganhava 5 Eu tinha 30 mil. mil, ganhava 5 mil. 3 mil são 10%, quase 20. Exato. Né? Pô, 20% da variável. Ah, mas você não perdia nunca? Não, tinha meses que eu perdia 1.000, 1.200, Mas se você 1.500, traz para uma 2.000. média anual, né? Isso daí... Tinha mês que eu ganhava 7. Uhum. Então, na média, isso é média, tá? Na média eu ganhava isso. Então, assim, com essa quantidade de Contratos. de contratos. Contratos não, de financeira, 30 mil. Tá. E aí aumentava, todo final de mês eu tirava, deixava 30 na conta. Então, mas quantos contratos que a gente pode saber isso, querer saber isso? Tinha robôs que operava com 5, tinha robôs que operava com 10 e o Jack Sparrow operava com 15. Legal. Ô Coen, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Você vê que assim, é operação automatizada, tem um baita know-how ali dentro, tem desenvolvedores super qualificados, o time dá um tique, mas o cliente ele ainda tem algumas coisas que ele por si só pode fazer a estratégia não ter aquele resultado. Você vê junto com o tique já algumas coisas de erro cometido pelo cliente nessas estratégias? Muito boa pergunta. O que acontece é o seguinte, vamos levar em consideração que quem opera na mão opera majoritariamente de forma discricionária. Tá? Por quê? Porque a pessoa vai usar o bom senso dela, a técnica dela, tudo bem, tá? Análise gráfica, análise técnica, fluxo, que você operar, mas você está operando na mão, quem manda é você. Se quiser não entrar naquela estratégia naquele momento, porque hoje você está de bom humor e hoje é o dia do ganancioso, você vai entrar com 3 vezes que você entra normalmente, porque hoje você sonhou que você ganhou muito mais do que ganhou normalmente, e aí você vai perder muito mais, você perdeu infelizmente, do que perde normalmente. Né? Isso acontece. Beleza. Então é isso. Agora, robô não. Robô não tem mau humor, robô não chega atrasado, robô não tem time de futebol, robô não briga com a esposa, marido. Robô não tem nada disso, né? Não tem filho chamando na hora que você vai entrar na operação para poder brincar com ele, por aí vai. Beleza, robô não tem isso. Robô é o que você mandou fazer. E o robô, ele é puramente estatístico. Sim. Ele não, hoje em dia, não existe ainda nos robôs pessoa física, machine learning, inteligência artificial. Existem parceiros da Ontic que utilizam, até fiz um podcast aqui, que utilizam machine learning como um dos critérios de aprendizado para poder otimizar o robô. Legal, mas em tempo de execução não tem não muda nada. É o robô que está programado e é aquele. Beleza. Então você imagina, você tem um robô que você contratou, que ele tem um drawdown, que é uma perda máxima, de 20% no mês. E ele tem um ganho médio de, como eu estava falando esse que eu falei aqui, de 5%. Uma média, vamos supor, no mês. Tá. Ganho médio. A gente pode ganhar mais, mas uma média é isso. Se você está num dia que você está ganhando 5% e para você está bom, e você desliga o robô, contei essa introdução toda para poder contextualizar. Se você desliga o robô, o que vai acontecer? O robô ganhou 5% naquele dia. Aí você vê depois que quem não desligou ganhou 10%. Exatamente. Aí no dia seguinte, você não desliga o robô e você perde 10%. E aí? Aí você foi com uma estatística muito pior que o cara. Aí você não está seguindo o robô, você é um trader de robô. E, o robô é exatamente para você não fazer isso. O robô é para você colocar e esquecer. Não desliga o robô de jeito nenhum. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu também mexi no robô. E eu também mexia, tá? O Malacarne que falou, cara, para de operar o robô, cara. É isso aí, cara. Você está operando o robô, você já opera na mão, agora você está operando o robô. O que é isso, cara? Isso. E sabe um dado interessante? A gente tem uma estratégia exclusiva. Quando a gente começou a desenvolver ela lá com os desenvolvedores, eu comecei a perguntar, cara, vem cá, e no dia de notícia, né? No dia de payroll, o que vai acontecer? Cara, será que não é legal a gente desligar todos os robôs dos clientes? Será que o cliente não vai ficar mais satisfeito com isso? Na verdade, a gente começou a fazer um backtest para isso e viu que, olha que interessante isso. Cara, se você desligar os robôs no dia de notícia, ele tem um resultado pior do que se tivesse ligado. Porque ele não é emocional. Isso é interessante para o cliente. Exatamente. Muito, muito interessante. Então, assim, eu acho que para o cliente da InvestSmart, vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou, né? Eu acho que a gente tem aqui o lado de praticidade, de poder receber um push do assessor. Sim. A gente tem também o lado de resultados, que são estratégias ganhadoras de verdade. Tá? É claro que você pode colocar e perder no primeiro mês. Claro. Renda variável. Mas
você tem estratégias vencedoras, então isso é muito, muito, muito bom. Além disso, você tem várias estratégias, você pode diversificar. Além disso, você tem o ranking para você poder, se você quiser, participar da escolha junto com o assessor. Então, muita gente, assim, por mais que você conheça o assessor ou não, e que você goste do assessor ou não, e que o assessor, para você, ele conhece tudo ou não, você pode, se você quiser, participar. É o teu dinheiro. Então participa junto com ele. Exatamente. Né? Participa do processo de escolha. O teu dinheiro, pô, é responsabilidade. Né? Então acho que você tem muito, muito, muito benefício. E eu acho que o cereja do bolo aqui é você ter estratégias que são exclusivas, que não tem tanta gente usando assim. Então isso já melhora. Exato. E você não pagar nada por elas. Pô. Isso é bom. E também, cara, você tocou num ponto que é na tomada de decisão. Tá? Muitas pessoas começam a ter a tomada de decisão quando o robô tá no auge, né, cara? E normalmente quando você olha o gráfico ali de um ano do robô, cara, é assim, é um zigue-zague pra cima e pra baixo o tempo todo, tá? E aí, cara, quando tá na máxima, o cara quer comprar. Aí ele cai um pouquinho, passou apenas 7 dias, ele caiu, e aí o cara fala, cara, tem que sair desse robô, não dá um resultado bom e tudo mais. Cara, não, a tomada de decisão junto com o assessor e o cliente que está assistindo a gente tem que entender isso, que ele tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo. Apesar de ser operações ali no intraday, ele tem que olhar para um prazo maior, de 6 meses, 1 ano. Ali ele vai ter um resultado bem melhor. E não entrar apenas nesse gap, cara. Já entrou ali no topo, cara, caiu um pouquinho e vou sair da estratégia. Eu acho que isso é interessante para o cliente tomar como princípios na hora de escolher um robô. Muito bom você ter falado isso. Eu já acompanho a Ontic há bastante tempo, já acompanho robôs há bastante tempo. E o que eu percebo, esses 2 pontos que você tocou são 2 pontos que fazem uma diferença muito grande. É um pouco contraintuitivo. Você vai querer entrar numa estratégia que está o gráfico lá em cima de ganho. Mas, para quem usa análise gráfica, sabe que comprar lá em cima, você está comprando caro, está comprando no topo. Você tem que comprar lá embaixo. Então, quando você vai entrar, você tem que entrar numa estratégia que está lá embaixo e não lá em cima. Porque lá embaixo é exatamente o período máximo de volatilidade dela, de drawdown, de queda, para ela depois poder começar a subir de novo. Sim. Então, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa é, os melhores resultados que eu tive foram os robôs que eu fiquei sem mexer e fiquei mais tempo neles. Robôs que eu fiquei 1 mês, não gostei e parei, no mês seguinte ganhou dinheiro. Exatamente. Então, é o que acontece na maioria dos nossos clientes também. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gwen. Acho que você pode agregar bastante. Você vê isso, essas estratégias muito similar com fundos de investimentos? Eu vejo, com a diferença que fundos, você tem o quê? Você tem uma grande massa de dinheiro com um gestor ou alguns gestores e uma equipe de analistas que tem dentro de uma gestora que vão diversificar, depende da categoria do fundo, né? Você tem lá ou renda fixa, ou multimercado, ou renda variável, e dentro de cada uma você tem as regras do fundo e no final das contas, você colocou o dinheiro na XP e você ou o seu assessor alocaram no fundo. E você não fica fazendo day trade. Exatamente. Uma coisa que até a gente conversava, isso não dá para fazer, mas a gente conversava dentro da Ontic. Será que dá para a gente fazer igual os fundos fazem, de colocar uma carência de no mínimo 30 dias? Para o cliente que hoje é D0, o saldo fica na conta do cliente. É trade, entendeu? Então, assim, no final das contas, eu acho que pode ser que no longo prazo acabe virando uma modalidade de robô com fundo. Sim. Que na verdade talvez traz o melhor resultado, porque se você deixa de 30, cara, você começa a educar o cliente a mostrar que, cara, não é para você sair na semana seguinte que teve um resultado ruim, né? Cara, e agora você falando isso me abriu aqui a mente para um outro assunto muito legal. A gente hoje tem os fundos quantitativos. Sim. Que eu já investi pra caramba, adoro fundo quantitativo, adoro o assunto, estudo muito o assunto, já estudei muito, estudo muito. Jim Simons, hoje teve um post, né, do Jim Simons lá falando, né, The Man Who Solved the Market, né. Então, assim, é muito bom o livro, eu já li, recomendo para quem quer se aprofundar mais no assunto, fala da história dele, do fundo dele, que rendeu mais do que o fundo do Warren Buffett, né, se for colocar. Então, tipo assim, surreal, né, e é um fundo quant, é um fundo de robô, é um fundo de inteligência artificial e programação, não é um fundo que tem um gestor que compra por análise fundamentalista no longo prazo, né? Tipo Warren Buffett. Não falando mal, né? Quem sou eu falar do Warren Buffett, né? Mas explicando aqui o conceito. E assim, os fundos quantitativos, eles operam em alta frequência em geral, né? São os HFTs. Sim. Que operam com uma massa de dinheiro tão grande. Está falando aqui de fundo de bi, né? Que você
não consegue também fazer tanta coisa, tipo no mini índice, né, para poder ganhar aí, não sei, 5% no mês. Fundo quantitativo não ganha 5% no mês, né? Esse fundo quantitativo ganha para bater o CDI, ganha um pouco mais do que o CDI, beleza. Agora, se você está falando de robô, o robô, ele pode buscar isso. Mas por quê? Porque o robô está operando com menos dinheiro. E é legal porque o cliente pode pensar, poxa, mas se entrar muita gente, o robô vai performar menos. Não, porque o robô tem uma quantidade máxima de clientes por robô, né? Então, tem algum nome técnico que a gente fala sobre isso? Agora eu não me lembro. Capacity, isso aí. Tem um capacity dos robôs, né? Que é meio que... É a quantidade máxima, a capacidade máxima do robô, quanto ele aceita, fundo, né? Quando ele fecha, é porque ele chegou no seu capacity máximo. É isso aí, pronto. Foi o que falou com o cara, né? É isso. Então, chegou no capacity máximo do fundo, o robô tem a mesma coisa. Então, vai chegar uma hora que o robô exclusivo aqui da InvestSmart vai atingir o capacity. E aí talvez você não consiga entrar. Por isso que é interessante você, quanto antes que está assistindo a gente, puder entrar, uma coisa que a gente nem falou, que é super relevante, você vir logo, né, para poder entrar e contratar esse robô, contratar gratuitamente. Gratuitamente não, contratar gratuitamente o robô da InvestSmart. Legal. Coen, vem cá, a gente, cara, eu espero que a gente avance nesse papo. E acho que o primeiro produto que a gente pode lançar junto é o robô de futuro de Bitcoin. A gente vai estar junto lá dia 17 na estreia do futuro de Bitcoin na Bolsa. Acho que vai ser bem legal. Não sei se esse episódio vai sair antes da saída do futuro de Bitcoin. Provavelmente vai ser depois, mas quem está assistindo, a gente já participou então do lançamento do futuro de Bitcoin e provavelmente a gente pode lançar um produto junto. Você pensa em criar um robô para isso? Você vê alguns desenvolvedores pensando nessas estratégias? Que legal. Então, eu sou um dos influencers que a XP contratou para poder tocar essa parte. Vai rolar alguns podcasts sobre Bitcoin, que é esse Bitcoin novo, Bitcoin futuro na Bolsa, na B3, que agora a B3 trouxe, dia 17 começa a rodar. Vão ser várias características muito parecidas com o mini dólar. Vai ser vencimento uma vez por mês. Para quem opera, trader, vai ser vencimento uma vez por mês também, igual o dólar no final do mês. A margem vão ser R$100. E a gente vai ter o volume, né? O valor dele vai ser 10% do Bitcoin, do valor do Bitcoin em real. Então vai ser bem, bem legal. Bom, e aí me perguntaram já sobre robô de Bitcoin. Você não é a primeira pessoa que pergunta. Imagino. E aí o que eu digo é o seguinte, agora pensando, eu falei que a minha resposta é, para a gente poder usar um robô, a gente tem que programar o robô. E para programar o robô, como é estatística, a gente tem que olhar o que aconteceu no passado. E aí, teoria de Dow. O futuro pode repetir o passado. Sim. Então, se a gente não tem passado, porque o contrato foi lançado agora, vai ser um pouco mais difícil. Mas, agora veio aqui na minha cabeça. Olha como é bom. Cara, é impressionante, né? Cada podcast que eu gravo, eu anoto algum insight muito bom assim que tá tendo. Tem vários. E o que eu acabei de ter agora foi, na verdade, o contrato de Bitcoin daqui, que é o BIT, ele vai se basear no Bitcoin da Nasdaq. Ele vai refletir o Bitcoin da Nasdaq. Então você tem já tem um histórico de lá. Um histórico, exato. Então já dá para fazer o robô para Bitcoin e começar a lançar e usar logo na primeira semana, testar na conta demo primeiro, ver como ele se comporta e tal. E dá para usar. Show de bola. Bora para cima. Vamos junto nessa, pô. Vamos. Me sinto privilegiado de conseguir lançar isso daí exclusivo para os nossos clientes. Vamos. Isso, cara, você vê alguma outra coisa interessante? Provavelmente isso vai sair daqui a uns dias do lançamento do futuro Bitcoin, né? O que você vê que isso pode impactar o mercado? Assim? A gente vê algumas coisas, eu posso falar aqui também, mas na sua visão, qual o impacto que o futuro de Bitcoin traz para o mercado? Engraçado, né? A gente estava ontem tendo uma reunião com todos os influenciadores da XP e com os chefes, né? Os heads dos influenciadores e dessa parte de renda variável, produtos assim, né? Para poder falar exatamente sobre isso. E é legal que é uma conversa de trader lá, né? Então eu fiquei até quieto, porque a galera falou cada coisa, cara. Achei engraçado, papo de trader, né? Não é comum, você acha que, caramba, o cara tá falando, tipo assim, que viciado. Mas não é viciado, porque ele é trader, né? Então, conversa de trader, né? Falando sobre margem, sobre market maker. Então vai ter market maker aqui no Brasil também.
também, para que o movimento possa ter um movimento das Sim. criptos. Isso é legal, né? Porque o medo das pessoas, por enquanto, será que o mercado de cripto aqui no Brasil, futuros de cripto, ele vai se movimentar mesmo? Será que vai ter liquidez também? Né? Será que vai ter gente Essa é a nossa operar? grande preocupação. Essa é a dúvida. Mas eu acho que assim, já que muita gente está com essa dúvida, é muito possível que tenha. Sim. E aí, tem algumas regras. Então, por exemplo, ele vai funcionar até 6h30. E a margem que a gente vai usar são R$100 por contrato. Agora, a partir de 6h15, que faltando 15 minutos para poder fechar, a margem vai ser a margem normal, que é 50% do valor do contrato. Tá. Então, tem algumas nuances aí que são importantes ficar de olho, porque senão o risco te zera e tal, pra você não tiver mais. Então, coisa assim. Então, assim, market maker disse a B3 que vai ter. Mas é um mundo novo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Impactar o mercado, minha opinião, inicialmente não vai impactar o mercado em termos negativos, com certeza. Sim. Só positivos. Como, por exemplo, se vier uma bolsa nova. Já ouvimos sobre isso, né? Mas até agora nada, né? Então, assim, se vier uma bolsa nova é ruim? Não, é sempre bom. Então, ter um contrato novo, futuro, para competir com o índice com dólar, eu acho que dividir atenção com eles, eu acho bem bom. Bem bom. Não, eu acho também que impacta positivamente, porque eu acredito, assim, né? A gente vê alguns dados, tem muito mais cliente brasileiro operando Bitcoin do que operando mini índice, mini dólar, Sim, ações. com certeza. Então pode trazer um boom para o mercado, para B3 como um todo, tá? Mas eu acho que seria muito legal, talvez, não sei, a nível de estrutura, acho que a gente tem que avançar nisso também, se ele fosse 24 horas, hein, cara? Pensei nisso também, inclusive eu perguntei. Vai ser 24 horas? Não, vai ser até 6h30. Mas assim, eu acho que a nossa bolsa tá arrumando isso. Tá trazendo um contato futuro, já tiveram alguns pedidos, alguns estudos. Em algum momento, a nossa bolsa, já havia alguns estudos sobre isso, vai ser 24 horas. Quando a gente menos esperar, a nossa bolsa vai ser 24 horas. Mas assim, 24 horas não significa que a bolsa durante 24 horas, só para todo mundo saber, vai funcionar igual de 9 às 6. Sim, não vai. Ela vai funcionar, mas é igual a qualquer bolsa do mundo. Eu acompanho as bolsas dos principais países e eu sei que cada país tem a maior volatilidade e liquidez dentro dos seus horários. Tem o maior volume de negociação naquele específico Isso também. horário. Tinha nos Estados Unidos, tá? Mas até o índice, por exemplo, S&P eu acompanho muito. S&P começa a ficar mais volátil a partir de 9h30 da manhã, que é a pré-abertura, ou 10 horas da manhã, que é a pré-abertura da Bolsa dos Estados Unidos. E 5 horas já começa... Tem hora do almoço também que para. Agora de madrugada se move. S&P se move muito pouco de madrugada. O dólar se move, mas o S&P se move muito pouco de madrugada. Então é legal ficar sempre atento a isso, né? Entender que isso existe. Eu acho que é diferente do índice, né? A gente fica o tempo todo discutindo, poxa, o índice vai até as 10, vai até as 10. E o índice ele é uma fração da composição daquelas 66 ações mais negociadas. Então ele reflete muito naquelas ações, tá? Depois você fica negociando o preço do contrato futuro. Mas o Bitcoin, como ele é uma fração de algo que roda 24 horas, pode ser que se continuar tendo negociação, vai ter essa liquidez durante as 24 horas. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa é a grande verdade. Tem que pensar o seguinte, agora você falando isso, né? Se funcionar 24 horas, a gente sabe que os mercados no mundo todo estão interligados. Sim. E existem os robôs de arbitragem. Então, já que o nosso Bitcoin ele vai seguir o Bitcoin da Nasdaq, pode ser que a gente tenha robô lá de fora fazendo arbitragem com os robôs da Porque o nosso parou lá. Imagina que o nosso para aqui, sei lá, hipoteticamente, igual o dólar. Cara, 4.500 pontos. Parou ali o Bitcoin. Vamos só hipoteticamente, tá? E aí lá foi para 5.000. Cara, tem um gap aí que o robô já sabe que aqui tá travado, 9 horas da manhã vai abrir, então você pode aproveitar aquele gap. Isso é algumas preocupações que a gente tem, mas eu acho que vai impactar mais positivo do que negativo no mercado como um todo. Com certeza. A expectativa é essa, não tenho dúvida nenhuma. E, cara, mudar um pouco de assunto aqui. Vamos lá. Beleza. Vou fazer uma pergunta. Eu vou entrar um pouco mais no teu lado pessoal. Tá bom. E eu vou explicar o motivo. A gente falou com os assessores aqui. Gravamos muito conteúdo para os assessores. Assessores, podem me chamar se quiserem alguma coisa. Vai lá no meu Instagram, me manda um direct que eu te ajudo. Ou senão você pega o contato aqui com o Jonathan. Falamos um pouco também para os clientes aqui da InvestSmart. Qualquer dúvida também, me chamem. E eu queria falar um pouco para quem não conhece ainda a InvestSmart, pode ser? Tá. Quem não conhece vai
ser impactado, vai ter um contato direto com o assessor, com os 1.500 assessores. E 100 assessores novos por mês. E 7.000 daqui a X tempos. Exato. Beleza. Agora, quem manda, o head, é você. Sim, é isso? Sim, é isso. Beleza. Eu sou o head da parte do trader, tá? Do trader. Tem Não, outros do pares trader, aqui, do trader. Beleza. Mas quem manda é trader, né? Beleza. E aí, eu queria te perguntar um pouco sobre você para que as pessoas entendam. Se você comanda os assessores na parte do trading, é importante que quem não conhece a InvestSmart entenda por quem onde é o que é a porta da Jonathan, frente, quem é o Jonathan. E eu queria te perguntar aqui, Jonathan, o seguinte. Não vou te perguntar quem é o Jonathan, tá? Porque aqui a gente foge dos clichês, tá bom, gente? Faz parte. E eu queria te perguntar, eu nunca faço olhando pra câmera, gente, nunca, mas a câmera tá na minha frente e o Jonathan desse lado, entendeu? Senão eu ia ter que ficar assim, aí o time aqui ia brigar comigo que eu tô de lado, né? Então, desculpa, mas eu tô conversando com vocês dois, tá? Tranquilo, Até tranquilo. a gente fica mais pessoal aqui, você, beleza? Então, beleza. E aí eu queria te perguntar, se você... Já sei. Imagina que o Jonathan está comemorando os 99 anos de vida dele. Se imagina o Jonathan mais velhinho. Sim. Jonathan. E aí o Jonathan, ele, cara, foi o head de renda variável aqui do atendimento dos assessores, né, de renda variável aqui, da InvestSmart, esse tempo todo. Foi mal. Esse tempo todo. Jonathan, pô, se a meta daqui a pouco é 7.000, imagina daqui quando o Jonathan tinha 99 anos, né? E aí, Jonathan, pô, conquistou muita coisa na vida e tá comemorando 99 anos. Aí o Jonathan chama os melhores amigos, os melhores assessores e os melhores clientes de toda essa jornada da vida dele. E aí, Jonathan, você está sentado na tua cadeira, todo mundo tá lá fazendo fila para te cumprimentar. Tu é o cara. Pô, olha para trás, caramba, olha o que o Jonathan fez durante todo esse tempo na vida. Pô, tô aqui pensando nisso, não consigo nem... Aí os clientes vão te comentar, te parabenizar, 99 anos. E aí, Jonathan, enquanto eles estão na fila, uma fila enorme que se forma, eles começam a falar sobre você, sobre características do Jonathan. Sim. O que esses tão convidados que estão representando na tua vida estariam falando do Jonathan? Nossa, ótima pergunta, hein, Coen? Obrigado, Jonathan. Ótima pergunta, cara. Acho que 99 anos merece, né? Cara, eu acho que falariam que me viu a garra com que eu trabalhei, o amigo que eu fui, o parceiro, o quanto eu quis ver o bem das pessoas, sei lá, a minha força de vontade, sabe? De crescer e fazer os outros ao meu redor crescerem também. Eu acho que seriam esses comentários nessa fila. Quantos clientes hoje que a InvestSmart tem no Brasil inteiro? Aproximadamente 100 mil clientes. 100 mil clientes. Legal. Jonathan, imagina agora que a InvestSmart bata a marca de 1 milhão de clientes. Vamos chegar lá. Vamos, com certeza. E aí, vocês reservem um espaço, talvez num campo, estádio, Tá. para poder colocar todos os clientes, fazer um grande evento lá para poder comemorar. E todos os clientes estão super animados. Só que, desses clientes, muitos deles nunca utilizaram nada em relação a robô, operações automatizadas, nada em relação a trade. Sim. E o Jonathan tem um tempo para chegar lá e para esses 1 milhão de clientes poder mandar a mensagem dele exatamente sobre esse assunto. E o Jonathan sabe que o que você falar naquele momento vai impactar a vida desses clientes
vai impactar a vida das famílias deles, porque eles vão tomar alguma decisão baseada no que você falou. E vai impactar, talvez, o mercado brasileiro todo, que é uma quantidade de clientes bem grande. Hoje, a gente tem 1 milhão de day traders na Bolsa. Foi feita a pesquisa aqui. Então, isso com certeza muda. Posso responder? Não acabei. Perdão. Desculpa. Então, com certeza muda o mercado. Então, eu queria saber, Jonathan, o que você, nesse momento, se imagina, Jonathan foi chamado pela InvestSmart para poder falar isso. Olha a responsabilidade. Você vai olhar 1 milhão de clientes lá. Todo mundo esperando o Jonathan falar, aquele silêncio. Sabe quando fica aquele silêncio? E, cara, você vai olhar para as pessoas e vai saber que, na verdade, cada pessoa daquelas não é uma pessoa só. Cada pessoa representa tanto os que vieram antes quanto os que virão depois. Olha também a responsabilidade. Sim. O que você falaria para eles? Cara, passou um filme na minha cabeça. A gente tem uma filial que é dentro de um estádio do Mané Garrincha, em Brasília. Eu ouvi. E eu já fui lá, é fantástico. Eu me imaginei agora você falando, eu lá nessa filial de Brasília. Então vai acontecer, nada por acaso. Falando isso, tá? Nossa, que responsabilidade. Mas você tocou um ponto que nem todos são cliente trader, né? Tem muita parte de cliente trader e alguns nunca ouviram falar. A maioria não é. Tá. Cara, eu falaria o seguinte. Eu acho que todos estão lá para me escutar pela importância do que isso se tornou. E isso não se tornou apenas pelo meu trabalho, e sim pelos pares que estão aqui dos meus lados em outras áreas. Eles estão lá e eu estou representando esses pares, mas eles estão lá pelo grande trabalho do time de alocação, dos outros times aqui da InvestSmart, do time de private, renda fixa e tudo mais. Então, todo esse time que fez a InvestSmart chegar ali com esse número de cliente, com toda a nossa liderança, e foi isso que refletiu provavelmente num ótimo resultado para o cliente. Por isso que eles estão lá para nos ouvir. E não é um resultado só meu, não é um trabalho só meu, é tudo feito com uma grande equipe, que é uma grande família. A gente passa mais tempo aqui do que com a nossa própria família, trabalhando, pensando ali no resultado do cliente. Então eu diria que eles estão muito bem representados e vão continuar sendo bem representados, porque tem um time de especialista aqui dando a vida por esses clientes. Jonathan, você tem uma câmera ali na tua frente que está pegando você de frente. E aquela câmera ali é um cliente que já foi a vários escritórios da XP. Eu conheço vários, então para mim de boa, eu gosto de todos. E ele está na dúvida se ele assina aqui esse cadastro na InvestSmart com o código dele e com todo o sonho que ele tem para o resto da vida dele, ou não. O que você fala para ele? Bom, eu falaria que nós somos o número 1 da XP e por isso ele deveria continuar com a gente e escolher a InvestSmart. Alguma coisa que a gente conversou aqui, Jonathan, que eu não toquei no assunto e você acha relevante falar nesse momento? Eu acho que não conhece. Você tocou até em assuntos mais profundos que me fez refletir bastante. Bem legal, obrigado por essa provocação. E eu acho que a gente falou bastante coisa legal, onde o cliente, o assessor, ainda as pessoas que não são cliente InvestSmart, vão conseguir absorver e ter algo positivo na vida delas. Cara, obrigado por isso. E esse foi mais um episódio do podcast do Clube dos 5%, Fivers Podcast da Untic. Aqui, só quem faz parte dos 5% que realmente ganham dinheiro de verdade na Bolsa de Valores. Tamo junto. Jonathan, muito obrigado. Obrigado, Coen. Parabéns por isso aqui que tá, cara, sensacional. Fico até, não tem nem palavras. Parabéns, vocês mandam muito bem. Valeu.